Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pavavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua? Partos, comeus, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e a Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e a região da Líbia, perto de Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, todos os termos ouvidos em nossas próprias linguagens, falam das grandezas de Deus. Todos se maravilham e reflexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Quando outros, porém, zombando, disseram: estão embriagados. Um discutiu Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: os homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, sem a voz isto, compreendiram, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, o meu espírito derramarei toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias e profetizarão, falei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor na fumaça. O sol se transformará em trevas e a luz em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem provado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez. Entre vós, com vós mesmos, bem sabeis. Este homem vós se entregue pelo determinado propósito e com conhecimento antecipado de Deus. Tomando vós, os crucificantes e manifestantes pelas mãos dos ímpios, Deus, porém, o ressuscitou, solto os laços da morte, porque não era possível que fosse destino por eles. A respeito dele, disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque este à minha direita não seria abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua escutou. Ainda a minha carne e dá vive esperança, porque não deixaram a minha alma na morte, nem permitiu que o teu santo passe por decomposição. Fizeste-me desconhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherai de alegria. Irmãos, deixe-me dizer claramente e que a patriarca Davi morreu e foi sepultado entre nós. Está até hoje a sua sepultura. Este, porém, era profeta e sabia que Deus havia prometido com o juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Prevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi abandonada no túmulo, nem a sua carne sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de modo que exaltando pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis.
pois Davi não subiu aos céus. O pai dele próprio disse: Diz o Senhor ao meu Senhor: Assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Portanto, sabe com certeza todo Israel que a ele, Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez os sonhos em Cristo. A primeira convenção. Ouviram isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que fizermos, irmãos? Disse Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. A promessa diz a respeito e a vós, vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor clama. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os advertista, dizendo: Salvai vós desta geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia acresceram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia tremor, e muitas maravilhas, sinais e eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiram com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e caindo na graça, e todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos.